como logado aí na comunidade? Não, né? Eu loguei que você, e aí eu começo a gravar já, tá? Aí a hora que acabar é só todo mundo sair que a gravação para sozinha. Ah, você já está gravando? Já começou. Não fala besteira não que já tá gravando. Misericórdia. Tá. Então já aproveito para Tá. compartilhar a bênção. Bom, primeiro nós temos que orar aqui pela... A Aline está aí? A Aline e Ana, só para eu saber, tá tudo ok com vocês? Tô aqui, Gui. Tá, não, tudo bem. Só para eu saber como tá bugando minha tela, eu tenho que ficar só de olho aqui, mas tá tudo ok. Tá show de bola. O sinal aqui não tá muito bom não, eu vou sair, depois eu vejo a gravação, tá? Tá bom. Obrigado, nego. Falou. Ô, Gui, eu ia só perguntar uma coisa pra você rapidinho. Desculpa, Manu, atrapalhei. Você ia falar alguma coisa? Não, Saiu. pode falar. Era sobre a visita lá na comunidade do Pastor Macarrão. Vocês ainda vão? Vamos sábado, vamos sair daqui. A gente vai começar a se reunir no máximo ali umas 8h30 para 9h a gente conseguir sair daqui. Lá da igreja? Vão sair lá da igreja? Acho que provavelmente a gente pode sair da igreja. Ah, tá bom, então eu vou pra lá. 8 horas, é? 8h30. Ah, 8h30, tá bom. A Gabi está aqui. Antes de fazer também qualquer coisa, eu quero orar para a gente começar. E vou orar pela vida da Gabi, porque ela está doente. Então, para que o Senhor a visite aqui, em nome de Jesus. Vamos orar e agradecer. Soberano, nós te rendemos graças e louvamos o teu nome, Deus. Obrigado por essa noite, obrigado por estarmos conectados, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai, e irá fazer em nossas vidas e através das nossas vidas. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito a nós e nos dado e nos entregado, e apresentamos a Ti, ó Deus, a vida agora da Gabi, Senhor. Que o Senhor possa visitá-la de maneira poderosa, Senhor, e que o Teu poder possa liberar agora cura sobre o corpo físico dela. Nós, como igreja, curamos a vida da nossa irmã, liberamos sobre a vida dela as Tuas bênçãos, ó Pai. Liberamos sobre a vida dela a restauração. Nós a curamos em Teu nome. O Senhor disse que nos daria poder, Pai, em Teu nome para curar enfermos. Então, nós estamos liberando essas palavras, ó Pai, de cura, de restauração ao corpo da Gabi. E que ela receba a Tua vida, em nome de Jesus, Pai. Eu oro abençoando e declarando as Tuas bênçãos sobre a vida dela, em nome de Jesus. Nos conduz agora no ensino e em tudo aquilo que o Senhor quiser falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Recebe aí, Gabriela, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, que oração? Deixa eu só ver, falei que ia esperar 10 minutinhos, já esperou. Então, nós vamos dar sequência. Vamos dar sequência aqui ao nosso... Bom, o que eu tenho preparado, né? Semana passada a gente conversou bastante, e essa semana eu quero trabalhar com vocês, acredito que seja uma maneira de pensar e raciocinar, porque eu acredito que é através disso que a gente vai conseguir gerar um ambiente diferente, né? É quando a gente consegue estabelecer uma maneira de pensar. Então, por exemplo, algumas pregações minha mãe fala que eu acabo prejudicando ela com as pregações. Por quê? Ela fala assim, Gui, quando a gente estava falando sobre oração, né, na nossa série de oração, lá na comunidade, acho que foi o ano passado, né? Aí ela falou assim, pô, Gui, depois daquilo eu tô com dificuldade de orar, porque eu só entrava para fazer uma intercessão peditória. Eu só usava a oração para pedir, né? Senhor, abençoa fulano, Senhor, abençoa ciclano. Aí, com a direção que vocês trouxeram, eu fiquei perdida para orar, eu não conseguia orar.
Então, eu gosto disso, porque, de fato, o ensinamento de Cristo, ele precisa entrar na nossa mente e fazer com que a gente pense de maneira diferente. Então, eu pego minha mãe como exemplo, porque é minha mãe, certo? Então, posso falar com ela e dela. Uma vez indo para São Paulo, eu falei assim, mãe, a senhora é convertida? Ela falou, sou. E eu falei assim, do que você se converteu? Como ela tem um histórico cristão, ela, tipo, nunca bebeu, nunca foi para festa, namorou cedo com meu pai, casou, segundo ela, se guardou para o casamento. Eu falo segundo ela, porque ela que fala, né, gente? Eu não posso. Ela falou para mim que se guardou para o casamento 5 anos. E, então, dentro do pensamento dela, ela não é que ela não era pecadora, é que, sabe, você não consegue se ver como pecador. E aí ela falou assim, eu não sei, porque a gente tem esse termo conversão com o lance de servir a Jesus e não fazer coisa errada. Só que não é apenas esse comportamento de uma mudança de comportamento, ela é uma mudança de mente que gera novos comportamentos, né? Não adianta o gordinho fazer regime. Se não, eu falo isso para o meu filho e falo isso para mim. Não adianta a gente fazer regime para emagrecer. Se você não mudar a sua forma de pensar sobre a alimentação, isso não vai mudar o seu comportamento e não vai mudar o seu corpo. Então, o que eu vejo? A gente é doutrinado com a fé, né? Às vezes eu olho quem está aqui na sala, eu posso ver assim, todo mundo aqui com uma história de cristianismo, de cristão, né? Então, a gente muitas vezes é gerado nesse ambiente de igreja, vive no ambiente de igreja, e esse ambiente não consegue viver esse Cristo, porque os padrões da nossa mente não são mudados e os nossos comportamentos. Eu falei, mãe, você se converteu do quê? Ela ficou, tipo, ela travou, porque ela não tinha nada para falar, tipo assim, eu fazia isso de errado, agora eu não faço mais. Aí eu comecei a trazer um pensamento com ela e falar assim, o que Deus falou no reino de Deus, por exemplo, sobre finança? Então, coisas que nós vamos tratar aqui durante esse tempo, né? O que Deus fala sobre finança? Peraí, agora o dinheiro já não é mais meu, o pão não é mais meu, agora o pão é nosso. Você está disposto a trabalhar e perguntar para Deus o que você vai fazer com o seu dinheiro? Ou você está com ainda a mentalidade sem Cristo de trabalhar e comprar aquilo que você precisa ou aquilo que você quer comprar? Então, são tipos de pensamento que, quando nós deixamos o reino de Deus entrar na nossa mente, nós perdemos o controle e quem governa é Ele. Então, eu quero trabalhar com vocês coisas nessa pegada. Por quê? Porque você e eu vamos construir e ninguém vai precisar ficar puxando um ao outro. Eu creio que os discípulos, eles estavam sempre com a mesma mentalidade de querer servir a Jesus. Eles largaram as suas vidas para servir a Jesus. Então, eles ficavam atentos com o que Jesus falava. Tanto é que, para quem assistiu The Chosen, quando Jesus saía, dava problema. Porque cada um queria fazer o que achava melhor. Aí Jesus chegava e dava um ensinamento, pronto, acabava os questionamentos e eles seguiam aquilo que o mestre estava falando. Então, isso é um ambiente de proteção. Por quê? Porque muitas vezes o Gui pode falar alguma coisa que está fora do reino. E quem vai me corrigir? O pastor Cláudio é pastor, ele que tem que repreender o Guilherme. Não. Quantas vezes eu já tive irmãos da nossa comunidade que chegaram em mim e falaram, pastor, você falou um negócio aí, mas vamos na Bíblia lá? E eu tive que pedir perdão para a minha comunidade. E falar, gente, eu errei na minha exposição. Desculpa, me perdoa. Então, é criar um ambiente onde todos estão preocupados
pastor está a destrinchar esses pensamentos para que, de fato, o reino de Deus possa invadir a nossa mente. E a gente vai trabalhar coisas, às vezes, simples, mas eu vou tentar muito trazer na prática como a gente muda isso na nossa mente. Né? E interessante que o Capelete falou isso. Capelete? Ou o pastor Humberto? Pastor Humberto. Ele me chamou também para fazer a faculdade lá, e eu comecei e não consegui terminar. Infelizmente, o ensino EAD, eu tenho alguma resistência, não é resistência, tem dificuldade. Mas eu passei um pouquinho, né, pela sociologia. Então, eles estudam muito, assim, dos pensamentos que davam início a toda uma sociedade, a toda uma humanidade. Né? Por isso que o pastor Humberto fala muito sobre aquilo, nós somos o que cremos, a fé nos define. E porque se tem alguma coisa que muda o nosso pensamento, é a maneira que cremos, não somente em Deus, mas cremos em todas as coisas concernentes à nossa vida. Então, qual que é o objetivo de Jesus quando ele traz um reino? Mudar a nossa mentalidade. E qual que é a nossa resistência? Querer adaptar a nossa mentalidade com a mentalidade do reino. A gente quer dar um somebody love, a gente quer dar um jeitinho. Estava falando hoje com o irmão aqui, não quero que a gente entre em debate sobre isso que eu vou falar. Ele falou assim, irmão, todo mundo na hora de morrer quer levar o outro para o céu, né? E aí ele... Espera só um pouquinho, gente. Filho, o papai está em aula. Tá, eu te mandei aí, eu vou mandar mais um pouco. Tchau. E aí ele estava me contando do Silvio Santos. Ele falou assim, todo mundo quando morre, né, os parentes querem levar para o céu. Então agora o Silvio Santos morreu, aí todo mundo, é porque ele estava na Lagoinha e ele foi para o céu. Né? Ele se arrependeu e foi para o céu. Só que ele quis ser enterrado com os judeus, porque ele é judeu. Então, na verdade, essa mentalidade é do judaísmo. E aí esse irmão estava falando assim, irmão, a gente quer levar todo mundo para o céu no último instante, só que uma pessoa que mantém a tradição de que se você achar que pode ser certo. Eita, que isso? Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Tem travado um pouco, viu, Gui? Tá travando. Quem tá me ouvindo põe a mão na cabeça. Que misericórdia isso, Jesus. Quem tá me ouvindo põe a mão na cabeça. Da onde veio esse som? Não, eu Quem tô falou fazendo a transferência aqui pro Felipe e apareceu esse negócio do demônio aqui. Bom, eu estava falando sobre o Silvio Santos. Vocês pegaram essa parte, não? Sim, ouvi. E aí, o que ele estava dividindo, né? Se o Silvio Santos foi salvo ou não. Ele falou assim, a gente no Brasil, a gente tem um jeitinho de sempre querer dar um jeitinho no final das contas. Né? A gente está querendo sempre levar a pessoa para o céu e não adianta. O que leva a pessoa para o céu é a conversão. Não é porque ela está indo numa igreja ou fazendo alguma coisa. É a conversão, é a mudança de mente, é a mudança de comportamento, é a mudança de caráter. É toda uma complexibilidade. Não quero entrar nesse mérito. O que eu quero entrar com vocês se a gente, de fato, mudou a nossa mente, tudo tem que ser mudado, tudo tem que ser transformado. E não adianta a gente querer dar um jeitinho. Eu falo isso lá no abrigo. Tem muita gente que vai para pagar a penitência. A Aline sabe disso. A gente fez uma reunião de alinhamento para falar sobre o propósito real do Jump. 2 pessoas chegaram para ela no final e falou assim, a gente não vai conseguir, a gente não vai continuar. Mas por quê? Porque o nosso propósito não era esse de vocês. Entende? Porque tem gente que está indo lá na briga, não é
ir ao abrigo? Por que a gente vai no abrigo? Porque a Bíblia está escrito em Tiago, capítulo 1, acho que versículo 26, que diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus é essa, que cuide de órfãos e viúvas nas suas tribulações. Aí já é até um texto para a gente conversar, e eu quero que vocês participem. Como que... o que esse versículo tipo fala para você e com você, por exemplo? Ou como você entende esse versículo? Ué, se está falando, se tem alguma coisa... Religião é se ligar a Deus, certo? Se tem alguma coisa que me conecta com Deus, de verdade, é cuidar do órfão, como que eu não estou fazendo isso? Por que eu não estou fazendo isso? Então, são coisas que me pegam como, se eu não fizer isso, eu estou fora. Quando a gente lê Mateus 35, aquele que não me vestiu quando eu estava sem roupa, quando não me deu comida quando eu estava passando fome, que não foi me visitar quando eu estava preso, cadeia, quando não foi me visitar quando eu estava acamado, no hospital. Quem não fez isso vai para o inferno. Não vai entrar no reino de Deus. Como que a gente interpreta esse texto? A gente precisa começar a entender que tem coisas que, quando a gente deixa de fazer, vai comprometer a nossa salvação. E é nesse nível que eu quero começar a trabalhar com vocês. Então, vamos partir para só definir sobre monarquia. Oi, pode falar. Não, eu ia te perguntar, assim, mas nós como igreja não somos um corpo? Então, será que cada um tem uma função, assim, não são todas as pessoas que são chamadas para viver o reino lá no abrigo, por exemplo? Será que não tem a ver com isso também? Eu vejo assim também, só que a gente só vai correr um risco, porque é uma linha muito fina para mim e eu não posso julgar isso, jamais. É o lance que eu estou falando do se esquivar. Porque meu pastor me ensinou uma coisa que é muito interessante. Ele falou: Gui, a igreja fez da sua vocação o seu chamado e do chamado uma opção. Como assim? Quando fala assim, ó, fazer discípulos, isso é para alguns ou é para todos? Pode interagir. Todos, todos, para né? todos. Para todos. Ah, mas eu não levo jeito para isso. Aí começa a me complicar. Dentro do meu pensamento, gente. Eu vejo também, Gui, que tem assim, tem aqueles que vão com os seus próprios pés, tem aqueles que financiam. Então, Tem várias formas, né? Volto a falar da linha fina, e aí eu não quero entrar, não é em discussão sobre isso, é só sobre o que o Gui viveu. Eu tinha um irmão que, quando eu comecei o Jump, ele me deu um valor muito alto. Vou falar o valor porque me assustou, então pode te assustar também, não vai ter problema. Ele deu uma oferta de 135 mil. Aí eu peguei os projetos do Jump, eu já tinha feito projeto, por isso que ele me deu esse valor. Aí eu peguei 135 mil e eu tinha dividido isso para 2 anos. Então já reduziu o valor. Quem é bom de matemática aí vai saber que vai dar uns 5 mil por mês, mais ou menos, né? 4 mil por mês. Aí eu tinha que pagar aluguel, a secretária, um monte de coisa. Me sobrou pouco dinheiro, porque 135 mil é muito dinheiro, mas em 24 meses, não. Aí eu reduzi, viu quanto tipo ia sobrar. Agora eu vou só falar números aqui, não certo. Vamos falar, sobrou 20 mil para eu comprar equipamento. Aí eu comecei a comprar alguns equipamentos. E tipo assim, o que eu vou comprar? Existe uma cadeira de 10, e aí é literal, uma de 50 e uma de 100. Qual que eu vou comprar? Eu falei, cara, eu não vou comprar de 10, que é ruim, não vou comprar de 100, que é muito caro. Eu comprava de 50. Eu comprava o melhor, mas mais em conta. Esse irmão começou a chegar em mim, pô, Gui, eu te dei o dinheiro lá, meu, e, pô, você tá comprando, você tem que comprar sim, você tem que fazer assado. Aí eu ia lá e explicava.
Aí tudo que eu comecei a comprar, esse irmão começou a Questionar. me questionar. Ah, velho, um dia o pastor de vocês ficou endemoniado, eu posso falar para vocês. Falei até palavrão. Eu falei assim, ó, você vai... Não falei palavrão pra você, mas falei, vai pra merda. Falei, você pega o seu dinheiro e você não manda na minha vida, irmão. Na verdade, você está querendo me controlar. Então, Moniquinha, eu entendo que você pode aplicar o dinheiro. Alguém está entrando aqui. Eu entendo que você pode aplicar o dinheiro, mas o coração não está no negócio. Então, o que eu falo para as pessoas que querem participar das crianças? Por mais que ela queira investir, eu falo assim, ó, antes do seu dinheiro, eu preciso de você. Aí a pessoa não entende. Eu falo assim, ó, vem para o projeto para você entender. Porque para esse menino, 130 mil era muito. Para mim era pouco. Como assim, Gui? Diante de todo um projeto elaborado, era pouco. Mas ele só quis participar e sair fora. E aí ele achou que era muito a contribuição. Então, é por isso que eu falei que é uma linha fina. Porque estar dentro do reino de Deus, eu acredito que é um todo, sabe? A gente sabe, vê na comunidade, se falar de dinheiro, né? A gente vê na comunidade que se eu falar assim, ó, gente, a gente conseguiu pagar o aluguel. Sabe o que acontece com a arrecadação? Tá aqui o pastor Cláudio para não me deixar mentir. Cai a arrecadação. Porque daí a pessoa... Teve gente que já chegou a verbalizar. Ah, pastor, eu estou dando em outra comunidade que não precisa de dinheiro. Eu estou dando em outra comunidade mais carente do que a nossa. Sendo que mal a gente paga o nosso aluguel. Entende? Por causa de uma pequena fala. E por que essa pessoa deu em outro lugar? A minha leitura. Porque ela não está com o coração no reino de Deus e muito menos dentro da comunidade dela. Porque ela não está nem sabendo a necessidade da comunidade local dela. Então, para mim, o envolver, aí vocês levam isso a nível, por isso, e é muito bom eu trabalhar isso com vocês, eu estou feliz de começar isso. O que é se envolver? É dar o dinheiro, o outro ir fazer? Ou é você entender toda a parte do projeto? E aí, sim, quanto tempo faz, por exemplo, que eu não vou no Jump Kids? Sinto muito. Esses dias eu fui lá fazer uma visita, né? Que fazia tempo que eu não ia. Mas até eu entender tudo sobre o projeto, eu estive dentro do projeto caminhando quase que 8 anos. Então, assim, hoje eu sei o que é o projeto, o que o projeto precisa. Só que eu só sei disso quando eu me envolvo. Então, tem muita gente que está indo lá, que está indo, mas o coração dela não está naquilo. Então, quando eu começo a entender que o reino de Deus é um todo, eu preciso começar a me envolver com esse todo, né? E entender os porquês. Então, por exemplo, isso é muito pesado para nós como corpo. Entender as necessidades do corpo inteiro. Se eu não vou ser, pelo menos, aí sim, se eu não vou estar lá, tem gente que acha, por exemplo, da nossa igreja, eu vou falar até da nossa igreja. Ai, vocês trabalham lá no abrigo, né? Aí chega perto do Dia das Crianças. Vou arrumar presente para vocês levar lá para a criança. Mano, a gente não precisa de presente para criança. É isso que eu falo, você quer ajudar sem se envolver. Entende? A última coisa que precisa lá é de brinquedo para criança. É de ovo, é de chocolate, né? A gente não precisa dar chocolate lá. Todo mundo quer fazer ação de chocolate no abrigo. Eu falo, gente, vamos fazer ação de chocolate no Pastor Carlinho. Por quê? Porque lá as crianças não sabem o que é chocolate. E lá no abrigo, a Aline trabalhou lá dentro. Eles comem chocolate durante um ano inteiro. Então, assim, é nessa vibe que eu gostaria que a gente mudasse a nossa mentalidade. Então, assim, às vezes eu não vou ir lá no abrigo, mas eu preciso entender tudo que o abrigo está fazendo. Né? Hoje, por exemplo, eu estava orando para Deus para a gente reativar o Jump. E estudando isso aqui, a gente vai entender muito sobre o Jump. Qual que está sendo hoje a primeira coisa que falta para o Jump começar? Infelizmente, é finança. Quanto, Gui? Hoje, no mínimo, 5 mil reais por mês. Só para a gente pagar assistente social, para a gente pagar a secretária e para a gente pagar a pessoa que fica
nas escolas. Aí vem a pessoa que não sabe de nada, que nunca fez nada. Não, mas eu não acho que é assim. Nossa, dá vontade da gente entrar na carne. Sabe? Por quê? Porque a pessoa que acha que você não está administrando bem, que ele acha que ele entende sobre finança. Então, quando a gente começa a incorporar o reino de Deus e a entender isso como missão de vida, aí aquilo passa a ser parte da nossa vida. Por exemplo, eu não tenho a mínima noção do que vocês precisam na casa de vocês. Eu não tenho a mínima noção. Por quê? Porque eu não estou aí dentro. Eu não assumi a família de vocês como minha família. Só que tem pessoas que a gente se aproxima para ser família, e aí sim você começa a entender o que aquela pessoa precisa. Eu estou com um primo meu aqui, nem sei se ele está por aqui. Ele veio para minha casa domingo, e eu entendi que ele precisa de paternidade. Aí o que eu tô... Ele tem dinheiro, então não é sobre dinheiro, é sobre paternidade. Aí eu tive que entrar na vida dele, na vida dos meus primos, entrar em confusão que não é minha, por causa de um problema que eu assumi como meu. Então, enquanto a gente não assumir o reino de Deus como nosso, e não assumir a comunidade como minha, a gente vai patinar. Eu, como líder, vou ter dificuldade. E eu não quero fazer isso de uma forma formatada com técnica de neurolinguística, por exemplo, com PNL. Entende? Eu quero que a pessoa se desperte em Cristo, e aí sim, Mônica, ela sabe qual é o lugar dela nesse reino. Seja investindo, ou seja estando lá, ou seja intercedendo. E lembrando que o Espírito é o mesmo, então a gente tem que estar em todos esses lugares. Por quê? Hoje eu estava falando com... A gente está cuidando de uma menina que ela cuida de um projeto social. E aí a gente começou a ministrar o coração dela, porque o projeto acabou. O projeto encerrou, acabou o projeto. E a gente começou a cuidar da líder do projeto. O que a gente descobriu? Que a líder do projeto não trabalha. Ela nunca trabalhou e ela tem 42 anos. Aí você começa a ver que o projeto, na verdade, para ela não era a motivação do reino de Deus. Por mais que era um projeto cristão. Era algo para suprir uma necessidade emocional de abuso que ela teve. Então, olha que coisa maluca. Por quê? Porque o que é de Deus você não abre mão, o que é de Deus você não para. Então, por causa de uma questão de abuso que ela sofreu, ela começou a cuidar de pessoas, mas a vida dela parou do outro lado. Então, ela não se envolveu com o reino de Deus, ela se envolveu emocionalmente com causas que estão dentro do reino de Deus. Deu para entender, não? É estranho isso. É complexo. É complexo, né? Então, assim, quando a gente entende a diferença da monarquia e da democracia, que é a base principal para a gente entender reino, isso para mim é algo que conflita a minha mente. Por quê? Porque a gente vive na democracia. O que eu vejo, e eu fico aterrorizado com pais, por exemplo, que pedem licença para o filho para educar. Ô filho, dá licença, o seu celular está atrapalhando, abaixa, dá licença. A gente vai construindo uma mentalidade complicada. Por quê? Porque dentro da democracia a gente tem escolhas, e dentro da monarquia a gente tem obediência. E você não pode nem questionar. Ou, se puder, tem um ambiente propício para isso. Você não pode questionar uma autoridade do rei. Você vai falar contra o rei, você morre, irmão. Você vai falar alguma coisa fora aí do... Você morre. Você é preso. Não é assim. Então, a gente precisa entender... a gente atribuiu, para você ter noção, essa posição de Deus aos pastores. A igreja e o sistema religioso fez isso. Ela atribuiu a supremacia aos homens, ao Papa, ao padre, ao pastor, ao pai de santo. Então, o que eles falam é lei.
é acima do que Jesus fala. E a gente cai no embaraço. A ninguém chamais de pai ou mestre. Vai nas igrejas. Pai daqui, pai dali, pai daqui, pai dali. E a pessoa se submete a estar num ambiente desse. Parece que é uma cegueira espiritual. Então, a gente já vai falar sobre isso, como ver o reino de Deus, como enxergar o reino de Deus. Então, se a gente não tiver isso definido, e por que dessa definição? Porque eu não estou na comunidade porque a visão é legal. Eu sempre falo isso, a gente tem que estar na comunidade com um pensamento de que Deus me chamou para aquele lugar. E aí, você não vai mais depender do que o Gui, o pastor Cláudio, o pastor Júlio, o pastor João e a Maria estão falando. Você está em obediência e o reino tem uma voz só, não é a do Gui. Eu falo que o pastor, a gente precisa alinhar muito isso no ministério. Os ministérios, eles estão para ser base. Eles não estão para ser cobertura da igreja, eles estão para ser a base da igreja. Deus falou que os ministérios é para fazer com que o povo cresça na estatura de varão perfeito. Então, os ministérios, a gente colocou assim, como se fosse... tudo estranho, gente. A gente precisa entender que o ministério ele é a base. Os pastores, os ministros, os apóstolos, eles são a base para elevar a igreja a se parecer com Cristo. Então, qual que é o meu pensamento quando eu olho para cada um de vocês? O quanto a Marcinha está se parecendo com Jesus, o quanto a Michele está se parecendo com Jesus, o quanto a Mônica está se parecendo com Jesus. Não é nada mais outra coisa que possa medir a nossa comunidade de fé. É o quanto nós estamos crescendo a imagem de Jesus. Então, quando a gente define bem a monarquia da democracia, a gente começa a avançar no reino de Deus. Então, volto a falar na pregação do Capelete, né? Eu não sei se eu compartilhei isso com vocês na quarta passada, mas ele falou assim, Gui, eu queria parar, porque eu tô cansado, fui traído, eu queria parar, cara. Só que, infelizmente, ele entende o que é reino. E aí Deus falou com ele, velho, o seu irmão João, com 93 anos, ainda estava disposto a morrer. Você com 63 está querendo parar. Então, quando ele volta-se para Cristo, ele é de novo inserido e impulsionado a servir. Mesmo não gostando, mesmo chateado. Nesses últimos 3 anos da minha vida, eu tirei uma lição poderosíssima que eu encontrei num salmo essa semana. Que Davi fala assim para Deus, eu estou brigando com a minha alma todos os dias por causa da tristeza. Olha que legal esse salmo. Todo dia eu estou brigando com a minha alma por causa da tristeza. Por quê? Porque tristeza é contentamento. Ou seja, ele não estava contente. E aí ele fica bravo. Mas aí no final do salmo ele fala assim, mas todavia eu me alegro e regozijo na minha salvação. Porque o que move o coração de Davi não é as coisas darem certo, é a salvação. Então, a maior lição que eu tive nesses últimos 3 anos, que eu vivi várias circunstâncias que me trouxeram tristeza, é ser feliz, mesmo não estando contente. E aonde a gente consegue fazer isso? Quando a gente olha para Deus como rei. Porque se a gente olha ele como esse Deus que a gente tem hoje, que tem que dar as coisas para a gente fica tristinho. Deus não está fazendo o que eu quero. Então, nós precisamos começar a mudar a nossa mentalidade, e o que tem que ser a energia, o que Paulo fala, é muito poderoso. Eu já recebi o pagamento de trabalhar para Deus. Qual foi ele? Ser chamado para participar. Acabou. A gente não vai ser recompensado porque a gente está servindo a Jesus. A gente não vai ser abençoado porque a gente está servindo a Jesus. A gente já foi abençoado. E por ele nos permitir ser salvos, a gente pode trabalhar no reino dele. E esse é o maior pagamento que a gente poderia ter recebido. Enquanto isso não estiver alinhado na nossa mente e no nosso coração, a gente vai servir a Deus descontente.
E é engraçado, porque às vezes a pessoa que mais está servindo na comunidade e no nosso meio, às vezes o coração dela não está convertido. Por que você está falando isso, pastor? Porque essa semana um irmão me ligou bravo, falou assim, ó, se for para fazer assim, eu abro mão desse negócio. Eu falei, ué, mas qual o problema? Você está nesse momento e as pessoas fazerem isso? É normal. Mas eu não quero isso para a minha vida. Quando essa pessoa fala isso para mim, eu entendo que a mente dela, por mais que ela está servindo, ela não é serva. Por mais que ela está trabalhando em alguma área da comunidade, ela não é serva. A gente precisa entender um todo. Hoje eu estou em reforma aqui no salão. Se vocês olharem aqui para trás, Deus me livre. Aí hoje um cara veio aqui e falou assim, poxa, eu preciso trocar uma lâmpada. Eu falei, olha para trás aí. Aí ele olhou assim e falei, ó, depois que eu arrumar tudo isso, eu troco a lâmpada para você. Aí ele ficou bravo. Por que eu estou falando isso? Gente, aqui tem pessoas de ministério, Márcia, Mônica, Cláudio, Júlio, Aline, Gabi, é que eu não consigo ver todos os nomes aqui. Cada um aqui faz parte do ministério. A Gabi está me cobrando para eu pintar a sala dela. Eu preciso ajudar a Mônica a fazer um negócio lá. A gente precisa alinhar coisa com o Cláudio, preciso ver como é que está o abrigo. Cara, é um leque de coisas. E, infelizmente, o Gui é a gente está tentando dividir. E a gente estava em reunião com a liderança domingo. O Manu falou, poxa, cara, eu acabei assumindo parte do PG e acabei assumindo um trabalho. Vocês viram aí, ele está saindo de São Paulo agora. Faz quase, acho que 2 meses que ele está nessa pegada. De sair de São Paulo 8 horas da noite. Manu sai daqui 7 da manhã e chegou 8 horas da noite. Ah, Gui, você não está olhando para os pequenos grupos. Ué, irmão, a gente está dividindo, o irmão entrou num processo. Mas quando a gente está dentro, a gente não julga, a gente compreende. Você está entendendo? Quando a gente está participando, a gente não julga, a gente compreende. Então, hoje, por exemplo, Eita. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Estou Tá. ouvindo, sim. Hoje, por exemplo, o irmão doido lá falou assim, hoje que eu vou pendurar a tela na igreja. Aí eu comecei a ligar para as pessoas, a Esther ligar. Aí um monte de gente, poxa, mas por que não avisa? Gente, o irmão já está abençoando a gente. Ele também é complicadinho. Foi o jeito que a gente fez para fazer. Ou você ajuda, ou não enche a paciência. Mas por que a gente enche a paciência? Porque não entende, não está dentro. Entende? Então, quando a gente começa a ter a mentalidade de que eu estou lá para obedecer a Deus, e eu começo a me aprofundar, eu vou ver o grau de dificuldade disso, o nível de entendimento sobre isso. Por que Jesus tinha 12 só? Porque gente dá trabalho, e ele estava mudando a mente desses caras. A minha intenção com vocês na quarta-feira aqui é a gente fazer um trabalho pesado de mudança de mente. A gente tinha, eu não sei se vocês chegaram a participar, a Marcinha vai lembrar, a Júlia vai lembrar, os mais antigos lembram, a gente fazia um evento chamado Renovadamente. Era uma vez por ano. Porque é justamente isso, é um renovar da mente. Por isso chamava Renovadamente. Porque a gente precisa ressignificar muitas palavras. E cada vez a gente ressignificava. Então, se a gente não ressignificar a palavra monarquia e a palavra democracia, a gente vai entrar em conflito. Que cor que a gente pinta a igreja? Gente, teve um monte de gente que perguntou por que pintou de cinza, por que não pintou de branco, por que não pintou de preto. Gente, foi só a melhor forma cuidando de projeção. A gente chamou um profissional, ele falou, tem que pintar de escuro, assim, assado, para ficar bom. Acabou. Sabe, agora a pessoa está preocupada com a cor da igreja, Jesus. Né? Tem tanto, por isso que eu falo, quando a nossa mente está no reino, vai mudando a nossa percepção de valor, de coisas que são importantes. Entendeu? A gente precisa aprender a se mover nisso. E tudo começa justamente nessa questão. Né? O salmista já dizia, né? Porque Deus é rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Né? Então, a gente precisa estabelecer ele como rei da nossa vida. A gente falar, ele é rei e senhor,
e Salvador. A gente não entendeu o que é rei, nem o que é senhor. A palavra dono, possuidor. Quem manda é ele e nós só obedecemos. Vai para a direita, nós vamos, vai para a esquerda, nós vamos, muda de templo, a gente muda, fecha o templo, a gente fecha. Nós estamos para obedecer ao Senhor que manda e ao rei que governa. Então, isso precisa estar bem estabelecido na nossa mente. Seguindo aqui só o meu script, reinado de Deus, alguém quer participar dessa chamada, Luana, admitir. Admitir. Foi? Entrou aí, Lu? Gente, me ajuda aí a saber se a irmã entrou. Acho que foi, né? Entrou, né? Entrou ninguém, não. Luana Rezende não foi autorizada. Ai, Jesus. Peraí. Semana que vem a gente precisa treinar isso aqui, Moniquinha. Peraí, Luana. O Lu, entra de novo aí que a gente autoriza. Aqui deu 11, tinha 10. Não entrou, não. Bom. Já dá certo. Eu tô em reforma aqui, aí eu tô pelo Wi-Fi, aí por isso que a conexão tá baixa. Então, o reino de Deus comparado à monarquia. Jesus ensinou que o reino de Deus é semelhante a uma monarquia divina, onde Deus é o rei absoluto. E o governo de Deus é justo, eterno e perfeito. Diferente também das monarquias terrenas, que podem ser injustas ou corruptas. O governo de Deus é puro e centrado em fazer o bem. A oração do Pai Nosso, ela é muito legal. Aí, ó, admitir. Entra, minha irmã. Em nome de Jesus. Foi? Já pode participar, show. A oração do Pai Nosso, ela é muito legal. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então aqui vai outra, não apenas uma lição, mas outra verdade, certo? Seja feita a tua vontade. Então, seja feita a tua vontade, nós precisamos descobrir, juntos ou individualmente. Como assim juntos e individualmente? Aí, Mônica, entra para mim essa medida de qual é a minha parte nesse reino. Então, eu preciso entender de Deus qual é a vontade dele, ou seja, o que ele quer comigo, o que ele quer de mim. Porque aquilo que ele pediu para o Gui vai fazer. Eu tento, entre aspas, arrastar vocês, né? Mas aquilo que Deus pediu para o Gui fazer, eu estou fazendo. A gente teve uma experiência na comunidade, por exemplo, de um irmão, conhecido da gente aqui, que era o Isaac. Ele falou assim, Gui, Deus me chamou para pregar para os underground. Deus me chamou para pregar para essa turma louca. O que eu fiz como, não é pastor da comunidade, como um cara que acredita no reino de Deus? Nós precisamos alcançar os undergrounds. O Gui é o cara para isso? Gente, quando Paulo fala assim, fiz-me de louco com os loucos, judeus com os judeus, a Aline sabe o que eu estou falando, né, Aline? Participava lá. Eu passei com essa galera, eu me fantasiava. Eles me deram um meião que ia até a canela colorido e me deram aquele tênis de surf, tênis de skatista, um Vans. Aí eu ia sair com eles, eu punha aquela meia colorida até a canela, punha aquele tênis, punha a camiseta deles lá, né, que é umas camisetas mais alternativas, ia pro rolê com eles. Velho, não curtia nada das músicas, punk, mas eu estava lá para apoio. Tudo que precisava de recurso, eu tentei apoiar. E Deus não me chamou para aquilo.
Aí, Moniquinha, eu entendo que entra essa parte do eu não preciso estar lá, mas eu entendi a necessidade e abençoava financeiramente, né? Tudo que o projeto precisava. Então, assim, eu creio que é esse entendimento que nós precisamos começar a trabalhar em nós. Não é o meu chamado, mas é o chamado do meu irmão. Então, peraí, o que eu posso fazer para contribuir com o chamado dele? Né? Eu não tenho chamado para trabalhar com jovens, mas o Júlio está trabalhando. Ô, Júlio, o que você está precisando lá, irmão? É disso que eu estou falando. O reino de Deus precisa alcançar todo mundo. Então, se às vezes eu não posso estar, irmão, o que precisa lá? De alguma forma eu vou me preocupar com aquilo. Então, quando eu leio o Pai Nosso, né, e vejo a oração que Jesus nos ensinou, seja feita a tua vontade. E já vai falar que não é a minha. E eu gosto de falar isso. Quando você é servo de Deus, você vai fazer coisas que você não gosta. Lembra da frase que eu falei do meu pastor? A gente faz da vocação a missão e da missão uma opção. Por quê? Eu tenho um chamado, uma vocação, uma facilidade para trabalhar com música. Deus me chamou para cantar. Não, isso não é chamado de igreja. E aí o chamado virou uma opção. Qual que é o chamado? Aí de fazer discípulos pregando o evangelho a toda criatura. Peraí, fazer discípulo é um chamado da igreja. Se você gosta, se você não gosta. Uma vez uma irmã chegou lá na comunidade e falou, logo no início, ai, pastor, eu não gosto de pessoas, eu gosto de viver sozinho. Eu falei, procura outra fé. Porque o evangelho não se faz sozinho. Você precisa transbordar pelo menos na vida de um. Você não gosta de multidão, você precisa derramar na vida de um. Se você não conseguir transbordar a sua vida, você não entendeu o que é reino, muito menos evangelho. Então, a gente precisa começar a entender, por isso que eu falo, que a obediência vai levar a fazer coisas que eu não quero fazer, que eu não gosto de fazer. Meus filhos, nós estamos tentando estabelecer rotina para eles. Pai, mas eu não gosto disso. Mas quem disse que você tem que gostar, meu filho? Você tem que fazer, porque o papai sabe que é bom para você, você precisa obedecer. Entende? Então, nós precisamos entender que a obediência, muitas vezes, ela não é gostosa. E muitas vezes a gente só é levado a fazer alguma coisa depois que o problema já aconteceu. Nossa, por que você está magro agora? É porque eu tive um infarto. Aí agora, né, precisa morrer, quase morrer para a gente mudar de comportamento. Tanto é que isso é uma questão psicológica mesmo. Que a gente só muda nosso comportamento por causa de choque emocional. Né? Então, nós precisamos entender e estabelecer isso como verdade, gente, dentro da nossa vida. Vocês estão comigo até aqui, do que eu estou falando? Sim. Sim. Amém. Vai falando para a gente entender. Pastor, volta, vai para frente. Então, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Aí também complicou a nossa vida. Por quê, Gui? Porque eu preciso saber como funciona o céu. E o reino de Deus, a monarquia de Deus, o padrão do reino, ele tem que vir sobre a minha vida estabelecendo valores e princípios. Se você não teve oportunidade de ir para outra nação, seria muito importante você ir, nem se for de carro aqui no Paraguai. Pode até ser de mudança de estado, já dá. Quando você entra numa outra nação, você muda o seu comportamento. É muito interessante isso. Uma coisa comum, só para você entender, coisa comum, e que não é pecado. O que a gente vê no supermercado aqui? Todo mundo pega o carrinho, põe as compras no carro e deixa o carrinho do lado. Gui, eu não faço isso, 99% faz. Deixa assim o carrinho do lado. Como é que funciona nos Estados Unidos? Cara, não tem um carrinho solto no estacionamento. Aí o brasileiro aqui vai para lá, olha para o lado, olha para o outro, eu fico constrangido. Aí eu levo o carrinho lá para o lugarzinho como era para ser feito. Por quê? Porque eu estou numa nação que está mudando minha maneira de pensar. O reino de Deus precisa ser algo tão forte e poderoso que precisa mudar os meus comportamentos. Então não dá para dar jeitinho,
Não dá para fazer as coisas igual a gente faz brasileiro, relaxadamente. E isso é uma medida forte. Eu fundei uma igreja na Casa Verde, e eu trabalhava até às 5, pegava o ônibus para ir para São Paulo, e o culto era às 6:30. Às vezes eu chegava no culto na hora de começar. Às vezes não dava nem para passar o violão. E imagina que eu sou ruim agora, imagina quando eu tinha 20 anos, né? Era pior do que só Jesus. E para mim era um esforço lascado fazer isso. E às vezes acabava o culto, eu precisava de dinheiro para vir embora, minha tia esquecia de me dar, eu tinha vergonha de pedir, eu saía de São Paulo às vezes meia-noite, 1h da manhã. E essa era a minha vida durante um ano. Um dia minha tia chegou para mim, que eu cheguei em cima da hora, ela falou assim, Gui, eu prefiro que você não venha mais. Eu falei, nossa, porque eu estava dando o meu máximo, né? Ela falou assim, porque a Bíblia diz, maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. E o que você está trazendo para cá não tem sido algo bom. Cara, eu fiquei pau da vida, tá, gente? Eu não fiquei feliz, não. Só que depois eu fui remoendo aquela raiva e entendendo que aquilo era uma verdade. Podia ser meu máximo, mas não era o correto. Então era melhor que eu não fizesse do que eu fazer daquele jeito. Entende? A minha escola foi dura, irmão, para aprender a caminhar algumas coisas com Jesus, né? A minha escola foi pesada no sentido de as pessoas levavam a Deus muito a sério, né? As pessoas, de fato, Deus era tudo para elas. Então elas preferiam não fazer do que fazer às vezes alguma coisa mal feita, né? Então a gente precisa começar a entender quais são os padrões do céu. Se tem que ser aqui na Terra como é no céu, eu preciso entender o padrão do céu. Esse dia eu falei com os músicos da nossa igreja, e não tem nenhum aqui, né? Infelizmente. Mas eu falei para os músicos da nossa igreja, eu falei assim, qual é o instrumento que vocês vão tocar no céu? Que para músico, louvor é a parte mais importante. Ah, tem a Nete. A Foquinha sou eu, a Dani. Ah, tem a Dani aí, glória a Deus. Ah, você foi uma foca, irmã, nada a ver com você. É que foca na aula de canto, mas tá bom. Então, aqui, bom, a Dani está aqui. Obrigado, Dani. Dani e a Nete. Gente, eu não estou habituado aqui, então na minha tela só tem 9. Então tem gente que está fora dos nomes aqui, me perdoa. Voltando aqui, eu falei para a galera assim, gente, que instrumento vocês vão tocar lá em cima? Até agora eu só vi dizer que tem coral. Eu não vi anjo com guitarra, com bateria, eu não vi grupo de louvor de anjo. Eu falei assim, será que a gente precisa tocar instrumento para adorar a Jesus? Ou o instrumento é só um complemento para ter uma música bacana? Então a gente consegue louvar a Deus sem instrumento. Aí eu estou falando isso para vocês entenderem que em tudo o que a gente for pensar sobre as coisas que a gente está fazendo para Deus, o padrão tem que ser o céu. Como é feito no céu? Qual que foi a treta com Jesus com os discípulos? Ele chegou num sistema onde as pessoas evidenciavam os ricos e deixavam os pobres de lado. Aí o que Jesus começa a falar? Legal, é assim que vocês fazem aqui, mas no meu reino, o menor é o maior. O filho do homem não veio para ser servido, o filho do homem veio para servir. Aí ele faz um papel de escravo que é lavar o pé dos discípulos. Então ele vai quebrando, verdades não, né? Ele vai quebrando ensinamentos e doutrinas, trazendo o reino de Deus. E aí eu falo para você, às vezes você não pensa dessa forma, mas eu estava falando hoje com o irmão sobre isso. Tem pastores que não frequentam a casa dos irmãos mais humildes. Só frequenta a casa dos irmãos que têm poder aquisitivo maior. Né? Uma vez um irmão falou assim para mim, não, o meu pastor, ele vai no meu PG. Eu falei, pô, que legal, cara. Onde é o seu PG? Dentro do Colinas. Falei, dentro do Colinas. Falei, entendi, irmão. Então, assim,
É legal a gente estar nos ambientes que são mais ricos. É gostoso, a gente não pode mentir, né? É gostoso o lanche do podrão aqui? Às vezes é mais gostoso do que o madeiro. Mas quando você vai no madeiro, é outro ambiente. O lanche é diferente, a carne é diferente, né? Os ambientes são diferentes. Então, não tem problema ser mais gostoso, mas eles não podem me definir. Então, são coisas que a gente precisa estabelecer com Cristo e deixar, de fato, a nossa mente ser transformada, né? Às vezes, largar as pessoas que eu gosto de estar para estar com as crianças no abrigo e tratar elas do jeito que elas precisam ser amadas, às vezes é um esforço, irmão. Às vezes não é algo gostoso, né? Às vezes tem criança ali que fede. Tem umas crianças que é uma belezinha, mas tem umas que são uns demoniados. Né, Aline? Não é fácil. Mas se eu me submeto a estar ali, eu preciso amar a todos. Abraçar todos e dividir por igual, né? Falo disso de presente. Às vezes a gente dá presente para a pessoa de acordo com a classe social dela. Tem gente que vai me convidar, não sei porquê, se é por causa do restaurante ou por causa de alguma outra coisa. Ah, pastor, eu tenho vergonha de te convidar para ir em casa. Eu não sei o que dá para o senhor para comer. Esse dia eu fui lá no Rei do Filé, meu pai, o que você quer comer? Eu falei, ovo. Ele, como assim? Eu falei, cara, eu quero ovo, eu quero comer um ovo com arroz, com geminha mole. Nossa, eu pedi 4 ovos com arroz. Ele, por que você não come as outras coisas? Eu falei, cara, eu quero comer ovo. Eu como ovo, adoro ovo. Então, assim, a gente está preocupado no que oferecer para outra pessoa, mas você nem sabe o que a outra pessoa gosta. Nossa, Gui, que nada a ver, mas é isso que tem dirigido a nossa vida. Esses são os pensamentos que têm dirigido a nossa vida. João 18:36, Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutaria aos meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Por que Jesus está frisando isso? Porque, de fato, o reino dele não tem nada a ver e não tem nada igual do que a gente já viu. Não tem nada que a gente possa pegar como padrão. Porque não existe um reino de amor como o dele. Não existe um reino de justiça e equidade como o dele. Pode até ter algo parecido em volta do mundo aí. Mas um reino de verdade, onde todo povo tem igualdade, onde todo povo tem equidade, todos recebem a mesma medida, é muito difícil a gente ver esse padrão por aí. Todos recebem a mesma medida de graça, a mesma medida de amor, isso é difícil a gente ter padrão terreno. Então, quando Jesus fala isso, meu reino não é daqui, a gente tem que entender que toda referência nossa é nele e não aqui embaixo. Então, como é que eu trato pessoas? Como é que eu trato, por exemplo, traidor? Como é que nós tratamos esse tipo de gente? Tem cristão que aceita a pena de morte. Nossa, Gui, mas e se alguém estuprar sua mulher? Então, gente, é alguém que está sem Deus, ele carece de amor e perdão. Gui, você vai conseguir perdoar esse cara? Não sei, irmão, não quero passar por isso para saber. Mas uma coisa eu sei, nós temos que ter um coração disposto a perdoar. Nós temos que estar prontos a perdoar. Se a gente vai conseguir ou não, aí é uma medida que não cabe a nós. Mas a gente precisa ter um coração disposto a perdoar. Ah, o irmão se separou porque foi traído. Ok. Então, aí vai achar brecha na Bíblia para saber se pode separar. A intenção não é essa. A intenção é o perdão. Algo maior do que a lei é o perdão. Como assim, Gui? Tinha uma irmã na nossa comunidade que ela queria que eu expulsasse duas homossexuais que a gente tinha. Não sei quem lembra delas. Esqueci o nome delas agora. A Elisa. A Elisa e a outra menina. Eu esqueci o nome da outra. Tinha uma irmã, cara, que ela chegava em mim todo culto
e querer que eu expulsasse essas meninas de lá. Não, porque não pode, não pode. A palavra é uma só e não sei o quê. Aí um dia eu falei para ela assim, o que Jesus fez com a mulher que foi pega em adultério e na lei estava mandando ser apedrejada? Vocês lembram do texto? A Bíblia fala que pela lei a mulher tinha que ser apedrejada. O que Jesus faz? Qual a medida do reino para esse evento? Jesus fala e entra com perdão. Fala assim, beleza, mas quem não tem pecado atira a primeira pedra. Ele acabou com as acusações ali. Então ele entra com uma medida de graça em cima da lei. Então nós precisamos olhar para a pessoa e para o pecador com graça, não com juízo. O próprio rei fala assim, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar. O que mais nós temos feito hoje como igreja? Condenado. Parece que a gente torce para ver alguns irmãos quebrar a cara. Só para falar assim, eu avisei, sabe? O irmão errou, a gente tem que ter graça, misericórdia, coração. A gente tem que ter medida de graça. A igreja perdeu a medida da graça. Tem um livro que eu compartilho que chama Maravilhosa Graça, se eu não me engano. E ele conta o primeiro episódio de uma prostituta que ela usa a filha para fazer programa para sustentar um vício de droga. Até que ela encontra um irmão, né, um cristão, e o cara fala assim, por que você não vai pedir ajuda numa igreja? Ela falou assim, porque se eu contar isso para a igreja, as pessoas vão me denunciar, vão tirar minha filha de mim, e aí eu vou perder, ninguém vai cuidar de mim, eu vou ser presa. Aí ele começa a destrinchar justamente isso. É errado o que ela está fazendo? Lógico. É abominável. Abominável. O que ela está fazendo? Mas o que nós temos que fazer como igreja? Ajudá-la a sair desse ambiente, a não usar a filha dela e fazer com que ela tenha uma vida digna. Não é pôr essa mulher no inferno, ela já está lá, gente. Por incrível que é um texto tão simples, aquele que crê será salvo, mas o que não crer já está condenado. A gente quer condenar a pessoa que já está no inferno. O que as prostitutas odeiam? Crente, por quê? Porque os crentes vão lá para falar que elas vão para o inferno, elas já estão no inferno. As prostitutas, elas já sabem que elas já estão no inferno, ela não precisa ninguém falar ou reafirmar que ela está lá. O que ela precisa? De salvação. Então, ela precisa de pessoas que sejam reflexo de salvação. Então, o reino diz sobre isso. Gui, e quando eu ver alguém que não estabelece essa medida de justiça, igual essa irmã que eu falei para vocês, que ela queria que eu expulsasse as irmãs da igreja, é um simples fato de eu saber ou de evidenciar que ela não está dentro do reino de Deus, ela está dentro de uma religião. E o que eu tenho que fazer? A vontade que eu tenho de condenar essa irmã. Mas eu também preciso ter uma medida de graça com ela. É tentar mostrar para ela que não é assim. Então, a gente vai ter que ir trabalhando todas as pessoas. A religiosa, a não religiosa. Jesus só era um pouquinho mais duro com os religiosos, né? Às vezes, ele até descia umas açoitadas na galera. Então, assim, a gente precisa ter essa mentalidade de defender o reino de Deus e a justiça desse reino. Então, quando eu vejo alguém sendo abusado pela religião, eu preciso estabelecer a justiça de Deus. Eu preciso estabelecer um fardo suave, não um fardo pesado. Até aqui tá tudo bem? Sim. Alguém quer fazer uma pergunta ou falar alguma coisa? Você acha errado um membro de tipo assim, uma pessoa que é de outra igreja e eu vejo, tipo, um pastor fazendo as pessoas se alienadas. Você acha errado alguém denunciar esse pastor? Que tá tratando a igreja como se ele fosse o dono da igreja? Você acha errado eu, tipo assim, eu vou abrir aqui, porque eu tenho uma questão com um pastor, assim, eu tenho, como eu posso dizer,
um sentimento ruim sobre ele, porque aconteceram algumas coisas, né, na igreja do meu pai, e daí eu vejo que ele se sente o dono da igreja, e às vezes dá vontade de denunciar, sabe? Dá vontade de ir na rede social e falar e dizer, porque o que ele faz é muito errado. O que você acha disso? Vamos lá. Eu vou até pegar o gancho só da rede social, porque o pastor Anderson faz muito disso. Só que a rede social, a gente tem que entender que não é uma rede cristã. Se fosse uma rede cristã, eu apoiaria a denúncia. Um pensamento do Gui. Agora, para que a denúncia? Para expor ou para cuidar? Porque aí é o que eu falo, sempre a Bíblia, o Caio sempre me faz muitas perguntas, sabe, Eline? O Gui, tá certo, tá errado, tá certo, tá errado? Eu sempre levo para Jesus. Então, o que Jesus fala sobre isso? Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, chega nele e fala. Sim. Se ele não mudar, você leva uma testemunha. Eu nem sei se é 3, agora aí os irmãos me ajudam. Leva um obreiro. Ele não mudou, desconsidera ele como descrente. Então, o problema é o ambiente que a gente denuncia. Então, não adianta a gente denunciar isso numa rede social. A gente tem que denunciar isso para o próprio pastor. O que matou a igreja? Eu estou lendo um livro de guerra espiritual, e aí eu achei muito interessante a abordagem dele, porque a gente sempre pensa em guerra endemonial em demônio. E aí ele falou assim, o maior inimigo da igreja estabelecido foi a perda do senso crítico. O que é o senso crítico? Os apóstolos. Por que a igreja matou os apóstolos? Porque eles eram um senso crítico. Matou esses caras, matou o senso crítico. Quem diz que a gente está certo ou errado? Ninguém. Então, o que está acontecendo com as igrejas? Elas não têm senso crítico. Quem é a pessoa, por exemplo, dentro dessa igreja que fala que esse pastor está certo ou errado? Normalmente, no ambiente chamado igreja, todos os pastores não tem ninguém que os denuncie. Não tem. E muitas vezes esse ambiente, o ambiente batista é muito assim, o meu pastor era muito assim. O pastor Humberto que foi pregar lá. Uma vez eu perguntei para ele assim, pastor, em caso de adultério, o que você faz? Eu excluo da igreja. E se é pastor, exclui do ministério. Eu concordo que ele tem que ser disciplinado, mas excluído é a gente não exercer a graça. E assim, aí o que acontece com o pastor quando ele peca, por exemplo, no adultério? Num ambiente desse, um pastor batista? Ele não vai confessar o pecado. Por quê? Porque ele só pecou. O pecado não define quem ele é. O ato de cair em adultério não significa que ele é um adúltero. O adúltero é o que vive no adultério. Ele adulterou, ele pecou, ele caiu. Precisa haver arrependimento e mudança. Ok, esse é o processo. Agora, se não levar ele para esse processo, excluí-lo, quando ele pecar, ele não vai falar para ninguém. Gente, eu não sei com quem que eu estou falando, de uma pessoa que está falando assim, essa menina que eu falei aí para vocês que eu falei que ela tem um projeto social. O pai dela era pastor. E ela falou, o que eu mais vi meu pai fazendo durante anos de ministério é ter relacionamento fora do casamento. A vida inteira meu pai foi assim. Então, são coisas que são complicadas. Por que eu tento gerar esse ambiente na comunidade onde eu sou vulnerável? Para quê? Para não te assustar o dia que eu pecar e para você me amar no dia que eu pecar e me ajudar. O pessoal vai falar que é desculpa. Nós perdemos um dos grandes homens de Deus que a igreja teve, chamado Caio Fábio. E esses tempos atrás que eu vi ele falando, ele falou assim, a igreja sempre sugou de mim, eu sempre fui bênção, eu sempre fui relevante até o dia que eu pequei. E o dia que eu pequei, a igreja me anulou e se virou contra mim. Eu não sei o que aconteceu na época, não estou aqui para defender ele, eu só estou dizendo que é isso que a igreja faz, que o sistema faz. Então, os pastores não expõem mais seus pecados. Então, agora, Aline, você me perguntar assim, pastor, o que eu faço? Se eu puder tirar uma dica pastoral, manda alguns versículos para ele. Entende? Porque por mais que o reino de Deus é tudo, a gente
como é que eu posso te dizer? Pelo menos é a minha orientação, né? Avisa. Agora, se ele quiser seguir ou não, porque a gente está no meio de... Porque tem um ditado que fala assim, né? Toda ovelha tem um pastor que merece. Por quê? Porque as pessoas estão lá? Porque ele tem dado algo que aquelas ovelhas querem. E qual que é o problema? As ovelhas não querem ser ovelhas. A igreja não quer ser discípula. Ó, nem sei se existe essa palavra. A igreja, ela não quer ser a imagem de Jesus. Muitos dos cristãos estão naquele lugar sendo enganados, porque eles estão com o coração lá buscando outra coisa que não é Jesus. Então, muitas vezes eu não posso... Ontem eu vi um cara vendendo a tábua da arca. Vocês viram esse vídeo? E aí ele começa, xarabacandalamaná, e fala da... Olha, tá até com lama do dilúvio. E aí ele começa lá. E sabe qual que é o problema? Para a gente é cômico. Mas para multidões, é uma verdade, ela compra. Aí, tadinho dessa pessoa, é ignorância. A ignorância não, é preguiça, é falta de compromisso com a verdade, de ler a Bíblia, de caminhar com Jesus. E aí pega as pessoas que são picareta e toma taco. Você acha que não tem um monte de crente jogando tigrinho? Por que a gente joga tigrinho? Para ficar rico fácil. Como é que a internet está enriquecido? Quem está usando o Instagram está sendo enriquecido? Vendendo facilidade para vagabundo. O curso que você paga R$5.000, porque depois de R$5.000 você vai ficar milionário. Todos os coaches fazem isso. Vende curso de R$10, de R$20, de R$100, de R$5.000, de R$50.000, falando que se você pagar aquilo você vai ficar rico. E a galera compra com peso. Quem está ficando rico? O cara que está vendendo. E as pessoas que estão comprando? Ué, filho, compra porque quer facilidade. Então, Aline, as pessoas têm clareza. Eu saí de uma igreja expulso. Só que antes de eu ser expulso, eu cheguei para todos os presbíteros, que não eram poucos, e falei assim para eles, eu preciso ser julgado pelo pastor. Aí o pastor falou assim, não tem julgamento para vocês. Aí nós, não foi numa afronta, mas nós falamos assim, então o senhor está querendo esconder a nossa fala. Quem foge de um debate? Se ele tem a verdade. Então, assim, aí é só uma questão de racionalizar, de raciocinar, não é racionalizar, perdão, é de raciocinar. Vamos tirar um cara a cara aqui. A Mônica falou o negócio da Michelle, e a Michelle falou, eu vou fazer uma reunião. Mônica e Michelle, vem aqui que eu vou sentar com vocês que eu quero saber a verdade. A Mônica não vem. O que eu subentendo? Que ela não quer confronto, que ela está errada. Entende? Por que eu não fui levado para ser julgado? Por que o pastor não me permitiu ser julgado pela igreja? Falou que, para mim, ele furou uma lei da igreja presbiteriana. Por que ele não me julgou? Aí qualquer burro sabe, desculpa a força de expressão, porque ele não tinha razão em querer omitir o caso. Entende? E os irmãos que estão lá? Desculpa, e eu falei para todos eles, tá? Eu falei, vocês são tudo frouxo. Eu não usei essa palavra, eu falei aquela palavra feia. Eu falei, vocês são tudo frouxo, e vocês não são homem de Deus. Porque vocês tinham que defender a minha vida, e não a do pastor. Vocês tinham que defender a verdade. Não era sobre mim, né? Ficar do lado do guia ou ficar do lado do pastor. Não, ficar do lado da verdade. Então, a gente abre mão das verdades. Então, é difícil eu falar para você, Aline, o que eu vou fazer? Eu acho que você tem que saber qual é a guerra que você está. A gente precisa denunciar o pecado, mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu não sei, é difícil eu falar isso, né? Sim. Você vê seu pai lá, denuncia. Esse dia, um irmão lá da outra igreja antiga veio falar comigo assim, pô, pastor, eu ainda fico com tô com uma pulga atrás da orelha sobre você. Você falaria você faria uma reunião, eu, você e o pastor lá da igreja? Eu falei, lógico, mano, só marcar que eu vou. Aí ele me ligou. Aí eu liguei cobrando, falei, cadê a reunião? Ah, irmão,
Deixa pra lá isso daí. Por quê? Porque o pastor não quis. Tá bom. Por que o pastor não quis? E eu topei a conversa. Só que esse tonto quer ficar lá de novo. Agora eu vou denunciar. Ah, mano. É murro em ponta de faca. Oi? Vou te cortar aqui, eu não sei se, falando sobre pastor, as coisas, não sei se você lembra, quando tudo aconteceu lá com a gente há 14 anos atrás, eu imprimi os e-mails, lembra? Minha avó tinha a chave da igreja. E eu falei, vou tacar esses e-mails tudo, vou pendurar no mural da igreja. Ele mandou um e-mail da Embraer, não tinha nem como falar que não era, né? E você me segurou e falou que não, que a gente ia ter a nossa resposta com o tempo, que Deus ia agir, que não era assim e tudo mais. É mais ou menos o que a Aline pode estar passando. A minha vontade naquele momento era de expor, de tacar para o mundo o que a gente estava passando naquele momento. Algo na época que me feriu muito, foi, na minha visão, foi grave e tudo mais. E a gente tinha tudo aquilo, né? Palavras de baixo calão. Quem lesse aquilo acho que se escandalizaria. Eu tenho isso tudo guardado até hoje. Enfim, mas pro meu próprio ego, eu acho. Mas, com o tempo, a gente viu que a pessoa caiu, entendeu? Assim, nada ficou oculto, a verdade apareceu, não foi? E a gente não precisou fazer nada. E é isso, eu acho que se eu pudesse dar um conselho para a Aline, tipo, agir com cautela. E, tipo, rede social não vai. Naquela época não tinha rede social, né? Meu intuito era botar no mural da igreja, mas era só isso, só para falar que eu passei por isso e que eu acho que não vale a pena. O assistir as coisas acontecer, óbvio que a gente expôs para quem precisava ser exposto, e o resto a gente só esperou Deus agir e acontece, né? A verdade vem. Eu não sei, né? A gente vai amadurecendo, eu não sei qual a visão do pastor Cláudio, do Júlio em cima disso. Hoje eu acho que eu teria uma outra medida se eu estivesse lá na igreja, tá? Num caso isolado aí da Ana que ela tá falando, eu bati de frente com o pastor sobre isso. Quando eu falo bati de frente, eu fui falar com ele sobre isso. Eu vejo assim, Aline, se a gente quiser salvar o mundo dos pastores que são lobo, vou usar essa expressão, eu acho que a gente vai gastar muita energia. Por que o Jump começou a trabalhar com crianças? Porque eu fico combatendo a causa, perdão, o efeito e não a causa. Por que eu quero montar uma escola? Porque eu quero começar na causa. Começa ali, na infância. Não adianta depois eu pegar um menino com 18 anos, onde já aconteceu tudo. Então, eu estou tentando voltar. Eu acho que o que falta é a gente falar sobre a verdade. Por que existe o engano? Porque a gente tem muito mentiroso falando. Né? O Martin Luther King diz, o que me incomoda não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então, muitas vezes, está proliferado essa maldade porque eles estão falando, e a gente está omitindo. Deus já falou comigo sobre posicionamento em rede social. Era algo que eu estava resistente, algo que o Manu tem falado, e a gente tem conversado sobre isso, e eu falei, por que não? Se a gente defensor de uma verdade. Então eu falei, cara, vamos potencializar isso. E o Senhor tem falado comigo. Eu comecei isso aqui com vocês porque eu quero começar a gravar e colocar no YouTube. Já estamos conversando com o Manu, né? A gente vai começar depois a editar para não ficar essas questões mais internas nossas, mas o conteúdo a gente vai começar a expor nas redes sociais. Por quê? Porque é material de verdade. Então a verdade precisa ser anunciada. O problema é que a gente não está pregando. E aí, não é combater quem está lá, sabe? É fazer a sua parte. Madre Teresa de Calcutá fala assim, não me chamem para campanhas contra a guerra, contra drogas, porque ela fala que isso fortalece aquilo que é mal. Você dá evidência. Ela fala assim, me chamem a favor da paz, me chamem a favor do amor, me chamem a favor da caridade. Então, eu creio que a gente precisa lutar mais em falar das verdades. E quando o pecado precisar ser denunciado, a gente não pode omitir a denúncia. A gente tem que pôr a boca no trombone no sentido, no lugar certo, para a pessoa certa, né? Falar com o irmão, levar uma testemunha, fazer o que Mateus fala. E depois considera como descrente. Se a pessoa é descrente, você vai fazer o quê? Né? Aí você não tem o que fazer.
Eu estava tentando salvar um casamento. A mulher não se arrepende, como é que eu vou fazer? E ela que traiu. Não dá para eu ajuntar. Ela precisa se arrepender. Então, assim, a gente precisa saber as medidas que a gente caminha. Tudo bem até aqui? Podemos continuar mais um pouco? Sim. Cadê o negócio aqui? Ah, já acabou. Qual é a... Eu vou só terminar aqui com mais 2 versículos, né? Qual é a chave para ver o reino ou para entrar no reino de Deus? A gente precisa crer e entrar nesse reino. Como é que funciona? Quando Jesus fala com Nicodemos sobre isso, é muito interessante, né? Necessário é você nascer de novo, para que você veja o reino de Deus. E o morrer é o arrependimento, é a mudança de mente, é a mudança de comportamento, é a mudança de senso. Quando eu começo a entrar num caminho de volta para o plano original de Deus, o reino de Deus, para mim, começa a ser evidente. Então, qual que é a chamada para o reino de Deus? Mateus 1,15 diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. Qual foi a pregação de João? Arrependei-vos porque vos é chegado o reino de Deus. Então, eu entendo que a primeira coisa que a gente precisa ter é o arrependimento. E arrependimento não é remorso. Ah, eu não deveria ter feito. Quem fala eu não deveria ter feito vai fazer de novo. Isso é remorso, perdão. O arrependimento é você ter a consciência daquilo que você estava fazendo e agora, por causa de uma nova maneira de pensar, você vai agir de maneira diferente. Por isso que Paulo fala, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quer ver uma questão de cristão que não entendeu o reino de Deus ainda? Eu sou assim. É o meu jeito de ser. Eu falo mesmo tudo que eu tenho para falar na cara. Quando a gente ouve essas expressões, eu falo, ai, Jesus, não entendeu nada, inocente. Né? Por quê? Porque a primeira coisa é arrependimento. Se eu era assim, eu não vou ser mais. Aquele que rouba, não roube mais. Aquele que furte, não furte mais. Eu preciso haver mudança de comportamento, de caráter, de conduta. Pedro era explosivo, mas ele apanhou de Jesus até uma hora que ele teve que aguentar e segurar a bronca dele. Às vezes Deus não muda o nosso temperamento sanguíneo. Mas ele fala, ireis, mas não pequeis. Agora, toda hora eu fico nervoso e quando eu fico nervoso, falo palavrão mesmo. Tá errado. Você vai ter que ficar nervoso e não falar palavrão. A gente precisa mudar. Por quê? Porque hoje foi um negócio muito legal, cara. Eu tava saindo eu ganhei um dia no hotel Lacagê, aí eu tava indo embora, check-out lá, e eu não sei o que eu brinquei com ela, vou tentar lembrar aqui, mas... Você falou que ia me bater igual o casal do lado que tava brigando ontem à noite. Que você também tá teve aí, vontade, Verá? lembra? Verdade. Teve uma briga do quarto do lado, né? E quase saiu pancadaria lá. Aí eu fui brincar na recepção com a mulher, né? Aí eu falei, gente, você não me estressa não, senão eu vou fazer igual o vizinho, senta a mão na sua orelha. E e nisso a gente foi pegar água e eu saí cantando um louvor. Fui lá pra fora, né? Aí a moça, a Jane, saiu rindo. Ai, Guilherme, você é fogo. A mulher falou assim pra ela da recepção. Né? Tem que ter equilíbrio. Eu vi que ele saiu cantando louvor, mas falando que ia te bater, né? Ai, Ele me faz passar um monte de vergonha, gente. O povo fica achando que nós é tudo doido. Mas olha para você ver que interessante, né? Uma brincadeira pode quase que trazer um mau testemunho. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Eu não posso mais ser assim. Eu preciso mudar. As pessoas estão me vendo. Nós somos cartas vivas. Então, arrependimento é a primeira coisa que eu preciso ter para começar a entender o reino de Deus. Eu preciso cair em mim e saber que eu preciso mudar. E ser como? Como Jesus. Essa é a nossa maior dificuldade como cristão, é ser como Jesus. Como é que eu estou me parecendo com Jesus? Quando as pessoas começam a ver Jesus em você.
Quando as pessoas começam a perceber em você, na sua família, há uma família diferente. Eu tenho muitos testemunhos ultimamente de que as pessoas têm falado assim, cara, você é como um pai para mim, você é um pai que eu não tive. Cara, eu tenho ouvido muito essa expressão. E eu tenho ficado muito feliz. Porque se as pessoas estão me vendo como um pai, é porque eu estou refletindo a paternidade. E não é nem algo consciente no sentido, eu vou fazer isso aqui para a pessoa, saca? Não, é natural, flui. Flui o cuidado, flui o amor, flui o reino de Deus. Então, é um testemunho que a gente começa a viver que é muito gostoso. Outro versículo só para a gente encerrar aqui, Lucas 17:20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe Jesus, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo ali ou aqui, ou ei-lo ali, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Cara, então isso é lindo e perfeito. Onde o reino de Deus está? Onde eu estou. Então, aonde eu estou, não pode haver sentimento de que aquele ambiente não é bom. Saca? Aí eu saí daquele ambiente lá, da casa do fulano de tal, nossa, que ambiente pesado, Jesus amado. Nós transformamos o ambiente. Quando uma pessoa fala assim da outra, e eu estou falando dentro da igreja, nossa, eu não suporto ficar do lado daquela pessoa, daquele irmão, daquela irmã. Meu, olha o jeito daquele irmão. Qual é o testemunho que aquele irmão está passando? Negativo sobre o reino de Deus. Então, aonde você está, o reino de Deus está. Você é um representante, nós vamos falar disso nas próximas aulas. Mas você é um representante desse reino. Então, o reino está em você. Aonde você chega, o padrão desse reino tem que ser estabelecido. O padrão de justiça tem que ser estabelecido. Eu tenho uma menina que ela não está aqui agora na reunião, mas ela compartilhou comigo que estava pedindo conta do trabalho dela. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque o meu chefe quer que eu faça nota fria. E eu, pastor, eu não, por mais que eu tô lá e tô sendo paga e ele é meu chefe, ele tá mandando eu fazer algo que eu não concordo. E eu falei com ele que se eu tiver que fazer isso, eu vou ter que sair. E ela pediu conta do trabalho por conta disso. Mas vai ficar desempregado? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Vai ficar desempregado? Vai ficar desempregado. Não venda o dom da sua primogenitura. A sua paternidade é de Deus, é Ele que cuida de você. Então, não se corrompa, porque se você abrir mão do pouco, no muito você vai falhar. E o que a gente está passando, gente, vai piorar 100 vezes mais. 100 vezes mais. Eu sempre falo isso, a gente não está preparado para isso. A gente fala da marca da besta, tá? Legal, você não vai ter a marca da besta. Então, você vai ver seu filho morrer de fome porque você não vai comprar comida. Ou você vai correr para plantar, aí é cada um no seu quadrado, mas você está disposto a ver seu filho morrer de fome e não abrir mão da sua verdade? Então, são coisas que a gente começa a trabalhar e se a gente não for fiel agora, no muito a gente não vai conseguir se estabelecer. Ok, até aqui? Deu 9 horas, eu vou parar. Ok. E espero que tenha sido bênção na vida de vocês. Amém? Amém. Amém. Amém, irmão? Ei, profeta. Ah, o Edir apareceu. Amém. Que Deus abençoe aí. Obrigado mais uma vez. Pastor, eu Oi. achei que era só você humilhante que foi expulso da igreja, mas eu descobri que é um grupo. Ah, é um grupo, né? A gente no começo ia se chamar Ministério RBD. Eu sou rebelde. Porque a gente queria viver a verdade, mas nós fomos excomungados. Pode quer falar, ó. Agora tô entendendo tudo, então tô no lugar certo. Alguém levantou a mão, Claudinho? Fala aí, Claudinho. Não, eu levantei nada, eu apertei o botão errado aqui. Mas, irmãos, vocês lembram que o Capelete falou no último culto? Ele falou assim, se vocês não estão sendo perseguidos
é porque vocês não estão sendo igreja? Sim. E eu vou falar só um pouquinho desse testemunho, né, para a gente encerrar aqui. Um pouquinho que eu entrei na escola. Eu não sei se todos sabem, mas nesse ano nós somos proibidos de estar na escola porque um dos professores estava processando eu, o Jump, a diretora e a escola. 4 pessoas querendo denunciar a gente, né? Esqueci o nome aí que eu falei, né? Denunciar. Da parte da gente. Processar por homofobia e o outro lá, nem sei os nomes. Racismo. Racismo e homofobia. Então, assim, é um pouquinho que você põe a cabeça para fora da mediocridade, você vai tomar pancada. A palavra mediocridade é média, tá? Então, você saiu um pouquinho da média assim, ó, pau, vai sofrer paulada. Não estou sofrendo perseguição. Cuidado. As pessoas gostam demais de mim, cuidado também, né? Porque normalmente a gente vai causar um estresse na vida de alguém. Normalmente a gente vai causar, dentro de ambientes religiosos, as pessoas não vão gostar da gente, né? O Capelete fala muito disso, eu vivo muito disso. Às vezes eu sou chamado para pregar numa igreja e nunca mais volto, e não é porque eu sou mau pregador, não. É porque você fala a verdade, o povo não quer ouvir. Nossa igreja. Se eu trouxer pregador de fora, lota. Mas ouvir a verdade, pessoal, é só vocês mesmo que estão aqui para me aturar. Obrigado, irmãos. Vocês são meus irmãos de verdade. Mas, gente, é isso, tá bom? Deus abençoe vocês. Quarta-feira nós estamos de volta. Tá bom? Tchau, Baby. Boa noite. Boa noite, gente. Beijo. Beijo com Deus. Tchau.